Livro de Jeremias, capítulo 18. Amém? Você ouvinte da palavra de Deus, você que é crente, você que não é crente, né? Que você possa atentar, ler a palavra do Senhor. E quando você lê, você observar naquilo que você está lendo. Que quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, Deus está falando conosco. Amém? O vaso do oleiro e a impertinência do povo. Né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra, as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. É uma palavra bastante conhecida, irmão. Essa palavra de Jeremias é uma palavra muito pregada dentro da casa do Senhor. Mas para nós que já aceitamos Jesus, todos os dias nós devemos estar na mão do oleiro, né? Se quebrando na presença do Senhor, né? Em humilhação, em adoração, né? Para que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer a obra que ele quer fazer no nosso coração. Qual era a obra, irmão? Nos aquebrantar diante da presença do Senhor. Porque aqui, esse povo, né, ele era impertinente, aquele povo tinha uma impertilência, né, ele era um mal, aquele povo. Deus queria fazer uma obra na vida daquele povo, mas aquele povo muitas vezes ele recuava. E quantas obras, irmão, Deus quer fazer na nossa vida, mas muitas vezes nós recuamos. Às vezes nós temos que passar por um processo e a gente às vezes não aceita o processo de Deus para a gente passar, né? Então nós devemos aceitar o processo de Deus, porque é melhor nos aceitar do que a gente deixar, não aceitar e sofrer, né? Porque Deus, quando Ele quer trabalhar nas nossas vidas, Ele cria situação, né? Até as enfermidades, irmão, o Senhor aproveita para nos aproximar dEle, né? Às vezes as necessidades dentro de casa, falta alguma coisa. Como é que nós se comportamos quando falta as coisas dentro de casa? Quando falta saúde, quando falta alimentação, a gente murmura. Então, irmão, aqui nós estamos vendo que aquele povo também tinha uma dificuldade de se aquebrantar na presença do Senhor. E hoje não é diferente. A gente muitas vezes glorifica a Deus, dá graças a Deus quando o celeiro está cheio, quando nós estamos com saúde, mas muitas vezes quando falta alguma coisa no celeiro, quando falta saúde, quando muitas coisas estão adversas dentro de casa, a gente começa a murmurar. E aí que o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que ali eu vou te fazer ver como é que eu faço a minha obra. Então Jeremias desceu à casa do oleiro e ficou observando como era que o oleiro fazia a obra, né? Tinha tanto tipo de vaso ali, irmão, que era necessário o Senhor refazer alguns vasos que não estavam de conformidade com a palavra que Ele nos ensina. Assim mesmo é na minha vida e na tua vida. Se eu e você não estiver preparado para receber as bênçãos do Senhor, se eu e você não estiver preparado para entrar na eternidade, Deus vai continuar refazendo nós todos os dias. Porque Deus ele não tem problema de nos refazer. É nós que temos problema de dar lugar para Ele nos refazer. Porque às vezes a gente se acha bonzinho, só porque muitas das vezes a gente não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, a gente se acha que Deus está dando nota 10 para nós. Só que não é assim, irmão. Porque se nós não fumamos, nós não bebemos, outras coisas que muitas das vezes que está em nós que não agrada ao Senhor. Por isso que o Senhor disse: olha, Jeremias, desce e observa como é que eu estou fazendo a minha obra. Né? Quando ele começa a fazer a obra no meio da sua vida, que começa a apertar em alguma coisa no seu ser, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, como é que você se comporta? Você dá graças a Deus? Você vai perguntar para Deus: Senhor, tá assim a minha vida, o que que tu queres de mim? Você vai fazer isso? Ou a primeira coisa que você faz assim: ai meu Deus, eu não merecia isso, ai meu Deus, está acontecendo isso. Porque se você pergunta para Deus dessa maneira, você vai ter que ser quebrado. Porque o certo, irmão, é nós não murmurar nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. Está doendo? Tá. Mas o Filho dele passou muito mais por nós. Né? Então, Jeremias desceu, né? E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou-se a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Como é que nós nos quebramos na mão do oleiro, irmão? É quando a gente murmura.
É quando a gente reclama. É como tudo a gente acha ruim e aí a gente se quebra. Aí o Senhor tem que nos refazer de novo. Aí vem outro processo. O Senhor começa tudo de novo. Que é para nós verdadeiramente chegar na eternidade. Eu sempre gosto de falar. Carne e sangue não entra no céu. Se nós estiver de mal com o nosso irmão, estiver brigando com o nosso irmão, se nós somos aquela pessoa briguenta na igreja que de tudo reclama, de tudo fala mal, nós estamos fora do reino, viu? Porque lá no livro de Tiago ele fala, né, sobre a língua, sobre a importância de nós não estar falando mal do nosso próximo. E se nós tivermos essas qualidades mal, irmão, nós não entramos no reino. Bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então Jeremias aqui ele desceu à casa do oleiro e viu o próprio Deus fazendo essa obra aqui. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando Deus estiver quebrando você, estiver amassando você para fazer um profeta, um vaso, uma profetisa, um ombreiro, um pastor, uma pastora, dói, irmão, porque o processo de Deus dói. Mas vamos ser gratos ao Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Ele, porque nós estamos na mão dEle. Olha a excelência, irmão. Ele nos escolheu, nós estamos na mão dEle. Que glória, que maravilha, quando muitos, até nossos conhecidos, já morreram desse mundo para o outro. E para onde é que eles foram? A gente não sabe, também não devemos julgar. Então vamos dar lugar para Deus trabalhar na nossa vida, para que possamos ser vaso